O título da nossa mensagem é Milagres de Jesus. Tem tempo, tem meio e tem propósito. Tem um soberano tempo, um soberano meio e com toda certeza um soberano propósito. O texto, João, Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41 ao 43. E diz assim o texto do Evangelho de Nosso Senhor. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. Jesus, em seu ministério terreno, ele, no seu curto ministério terreno, ele foi conhecido pelas suas grandes realizações, pela sua forma maravilhosa, grandiosa de operar milagres. Afinal, querido, Jesus curou leprosos, Jesus curou cegos, Jesus curou paralíticos, Jesus, ele expulsou demônios, Jesus, ele transformou a água em vinho. Enfim, Jesus operou milagres grandiosos e, evidentemente, operou também algo estrondoso, fabuloso, algo especial entre todos os milagres. Porque Jesus ressuscitou mortos. E dentre estes mortos que Jesus ressuscitou, um deles é Lázaro, seu amigo Lázaro. E como todo milagre, foi de fato algo extraordinário, foi algo estupendo, magnífico, sublime, algo superlativo. E com certeza todos que estavam ali presentes, que foram testemunhas oculares do seu milagre, deste milagre, ficaram mais que nunca estupefatos, ficaram demasiadamente admirados. E realmente, queridos, foi e é um grande milagre. E este milagre fora realizado exatamente na mesma semana em que Jesus foi preso e crucificado e também morto em Jerusalém. Entretanto, é preciso entendermos que quando Jesus se prestava a realizar, a operar os milagres, nestes milagres, além do resultado direto deles, do objeto do milagre, do produto desse milagre, além disso, os milagres eles tinham o objetivo de ensinar, de passar lições, para que, através dessas lições, estas pessoas que viram seus milagres, entender que neles haviam propósitos e reais propósitos. A ressurreição de Lázaro, ela foi algo marcante, em especial a respeito deste fabuloso milagre. Nós iremos aqui aprender algumas sublimes e maravilhosas lições que Jesus haverá de nos ensinar nesta noite.
nós podemos já, de forma inicial, verificar que Lázaro era bastante amigo de Jesus. Ele tinha muita afinidade com Jesus. Lázaro era amado do Senhor Jesus, era um amado amigo, melhor dizendo, de Jesus Cristo. Mas o fato dele ser tão íntimo de Jesus, ter essa relação tão estreita com Jesus, ser um amigo tão querido de Jesus, mas mesmo assim, Lázaro enfermou. Lázaro adoeceu, e adoeceu de forma muito grave. Na verdade, queridos, Lázaro, ele não somente enfermou, como também Lázaro veio a óbito. Lázaro morreu, ele faleceu. Portanto, podemos observar de antemão que os problemas, que as dificuldades, que os muitos conflitos, que as crises que atingem a todos os seres humanos, elas são completamente inevitáveis. Quando menos esperam, elas chegam, elas batem a porta, ou sequer batem. Às vezes, derrubam a porta de nossas vidas, nos pegando, via de regra, no contrapé, nos deixam surpresos, e por vezes sem qualquer reação. E além de inevitáveis esses conflitos, esses problemas, as dificuldades e crises, elas podem se tornar muito, mas muito maiores e piores. Às vezes elas começam de uma forma tão até leves, mas daqui a pouco ficam muito críticas, muito graves. Elas vão piorando. Portanto, em meio a esses conflitos e crises, neste caminhar de pior a pior, vão haver momentos em nossas vidas, ainda que sejamos muito amigos de Jesus, ainda que tenhamos uma boa comunhão com Jesus, mas mesmo sendo assim, íntimos de Jesus, mesmo que possamos desfrutar desse estreito relacionamento com Ele, ainda assim essas crises virão sobre nós. Nós estaremos sujeitos a enfrentamentos de grandes, profundos problemas, adversidades e muitas amarguras. Nos achamos, por vezes, ou muitas vezes, muito fortes. Nos achamos muitas vezes pessoas autossuficientes, fortes o bastante para podermos enfrentar nossos problemas sozinhos. Problemas de toda sorte e natureza. Enfermidades, os haveres, as preocupações da vida, as questões de ordem financeira, os conflitos dentro do lar, da família, no casamento, prejuízos e perdas grandiosas, e muitas vezes, diante de tudo isso, nos achamos que somos bastante fortes. Contudo, somente até quando estes problemas, estas dificuldades, estas crises, elas começam a tomarem proporções, ou seja, elas começam a ficar mais robustas, mais fortes e mais fortes do que nós. Aí a coisa começa a pegar. E isso acontece geralmente quando oramos, e a princípio os nossos olhos começam a não enxergar uma luz no final do túnel. Ou seja, nós estamos orando, colocando diante de Deus e nada acontece. Tudo continua do mesmo jeito, ou piorando, se agravando. E são nesses momentos, quando sentimos nossas vidas caminhando
como diz, de mal a pior, dessa forma nos mexemos e começamos a nos mexer no intuito de mudar a visão de todo o caos que está diante dos nossos olhos, para que dessa forma pudemos enxergar um horizonte mais claro, um horizonte mais esperançoso. O grande problema é que quando nós queremos nos mexer para resolver problemas que são muito mais fortes que nós, quanto mais nós nos mexemos, nós só enxergamos um caminho completamente nebuloso, um caminho debaixo de nuvens negras, um caminho completamente obscuro, tenebroso. É como se nós estivéssemos enficados, atolados dentro de uma areia movediça. E quanto mais se mexe dentro de uma areia movediça, muito mais se afunda. E assim somos nós diante dos grandes problemas que não conseguimos resolver, porque não temos condições de resolver. Mas queremos resolver pela nossa teimosia, pela nossa presunção, e mexemos e muito mais afundamos. Ou seja, quanto mais a gente mexe, mais fede. Mas fica pior. E com toda certeza somos absurdamente, em meio a esses momentos, somos absurdamente fatigados, somos ficamos absurdamente cansados, as nossas forças começam a se esgotarem, a se exaurirem, ficamos completamente combalidos. E justamente quando isso muito vai mexendo, inclusive, com as pessoas do nosso lado e aquelas que muito queremos bem. Quando a enfermidade invade nosso lar e exatamente abraça aquele que nós muito amamos. Chegamos nesse instante na exaustão completa de nossas forças. Atingimos o ápice, o auge do estresse. Estamos então nesse momento completamente abalados fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. Tudo vai mal. Então só nos resta agora o quê? O que é que nós precisamos num momento como esse? Precisamos de algo que aconteça, algo extraordinário, ou seja, nós precisamos de um milagre. Só nos resta nesse exato momento, aonde nós não conseguimos fazer nada, ao contrário, só estamos completamente combalidos, fracos e enfraquecidos. Só nos resta nesse momento uma intervenção sobrenatural. Só nos resta a mão, a destra poderosa e soberana de Deus nesta nossa profunda aflição. E nós começamos a ter esse entendimento. E aí passa um dia, passa dois, passam três, passam uma semana, um mês, e o que acontece? Nada. Nada acontece. Absolutamente nada. Nada muda. E se muda é para pior. As coisas começam a piorar. A crise passa a se agravar mais ainda. E o milagre que estamos esperando não acontece. E é nesse exato momento que precisamos mais do que sempre termos o cuidado de não sermos então agora contaminados e invadidos pelo mesmo sentimento que tomou os dois discípulos que caminhavam para Emaús.
quando Jesus lhe havia dito que eles fossem para onde? Para Jerusalém. E eles iam para Emaús. Aqueles dois homens, aqueles dois discípulos estavam completamente desesperançados. Desesperançados quer dizer sem esperança. Seguindo o caminho contrário, oposto ao qual Jesus lhe havia proposto. Já era o terceiro dia. E Jesus não havia aparecido como prometido. Isso é o que passava em sua mente. Contudo, o terceiro dia não tinha acabado. O terceiro dia não havia terminado. E Jesus já tinha ressuscitado. Aliás, Jesus caminhava ao seu lado e nem isso eles deram conta. Dado o seu semblante, dado a sua visão completamente desesperançada, incrédula. E queridos, no capítulo 11 de João, onde aqui faz referência a esse milagre da ressurreição na vida de Lázaro, Jesus aqui ele quer nos ensinar 3 verdades que muito irão nos falar quanto ao agir soberano de Deus. E a primeira verdade, nós vamos ler nos versículos 3 e 6. A primeira verdade diz respeito a que Jesus quem determina o momento do milagre. Ou seja, o tempo de Jesus é soberano. O versículo 3 e 6 diz: as duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Versículo 5. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. O 6. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Eu acredito que assim como eu, vocês já devem ter ouvido muito sobre algumas indagações, perguntas, que tem relação a um constante dilema. E um dilema na vida de muitas e muitas pessoas. E isso quanto à compreensão da relação do amor de Jesus e a sua provisão. Eu tenho acompanhado, eu não digo acompanhado, mas eu tenho conversado muito com um homem que fala sobre isso constantemente. Chegar ao ponto de dizer: Jesus é injusto. Jesus não foi justo comigo, com minha família, com minha esposa. Jesus errou. Então isso tem sido uma constante. As pessoas perguntam. Sabe por quê, querido? Porque pairam essa inquietação dilemática na mente do ser humano quando eles fazem a seguinte questão. Eles chegam para você e dizem: você está num momento difícil, você está vivendo, passando por momentos grandes, tribulações imensas, e esta pessoa olha para você e diz: seu Jesus te ama? Se ele te ama, por que você está sofrendo? Esse dilema é muito inquietante e por vezes angustiante. Jesus ama você? Jesus ama você, Ivonete, mas alguém de sua família está gravemente doente. Jesus te ama? Jesus ama você?
Mas você está passando um caos financeiro sem precedente na sua vida. Está como um furacão. Jesus te ama, contudo você está desempregado. O desemprego tem te levado, inclusive, e este desemprego tem te levado, inclusive, a faltar provisão na tua casa, na tua família. Jesus te ama. Entretanto, alguém da sua família se foi. Aquele ente muito amado, ele foi a óbito. Jesus te ama, mas o teu filho, ele está e vive escravo das drogas. E Jesus, queridos, ele amava Lázaro. E não só Lázaro, mas ele amava toda a sua família. E Lázaro enfermou, ele ficou gravemente doente e morreu. Se Jesus amava Lázaro, por que então Jesus permitiu que ele morresse? É intrigante, não? Aí está o grande e profundo dilema. Aí está, de fato, um intrigante mistério. A relação do amor de Deus com o sofrimento de todos nós. E a intriga e o dilema está justamente no fato de Deus nos amar. Você me ama, Davi? Me ama. E por que, se eu lhe pedir socorro, como pode você lhe pedir um socorro, ajuda, e você tardar, demorar e em vir me ajudar? É intrigante. Quem ama vai ao encontro, correndo rapidamente em favor daquele que está padecendo sofrimento, que está necessitando. Queridos, observemos que Marta e Maria, elas lançaram mão do socorro, da ajuda de Jesus, e por conta da doença do seu irmão. O pedido, ele foi completamente coerente. Ora, se eu estou passando necessidade, a coerência é eu lançar mão daqueles que são meus amigos. E elas enviaram então um mensageiro, enviaram um recado a Jesus. E o recado a Jesus foi o seguinte: Senhor, aquele a quem amas, aquele teu amigo querido, ele está doente. Quem sabe você já tenha falado a Jesus da seguinte forma: ó Jesus, aquele a quem tu amas, ele está muito doente, ele está com câncer. Ei Jesus, aquela família a quem o Senhor ama, ela está se destruindo. Jesus, aquele casal a quem amas, aquele casal está se divorciando. Oh Jesus, olha, o filho daquele a quem amas, ele está morrendo escravo das drogas. Jesus, aquele a quem amas, está há anos e anos e anos desempregado. E mediante isso, podemos estar completamente conflitantes diante do amor de Jesus por nós e o sofrimento que estamos amargando. Jesus era amigo de Lázaro, Jesus amava todos da família de Lázaro. Ora, queridos, se Jesus os amava,
Por que então ele permitiu sua doença, a doença de Lázaro? Ou se não, por que não o curou? O versículo 37, ele diz assim: outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Sim, querido, Jesus poderia tê-lo curado, assim como Jesus curou o servo daquele centurião, sem mesmo ir até onde eles se encontravam. Então Jesus, de onde estava, diria: Lázaro, fique são. E Lázaro ficava. Mas isso não aconteceu. Então é de difícil compreensão entender esta relação de amar alguém e, no entanto, nada fazer quando este alguém que nós amamos está sofrendo. E eu estou parado. É ilógico, é desconexo, é incoerente. Quem ama não ir em favor, quem ama não ir ao encontro daquele que é o seu grande amado. Então os judeus que ali estavam pensavam assim como eu estou falando. A ideia deles era essa. Afinal, se Jesus amava Lázaro, e Jesus havia curado tantas outras pessoas, por que deixou Lázaro sem a cura da sua doença, a ponto de Lázaro virar a óbito e ser sepultado? Então a pergunta, ela não calava. E a pergunta ainda não se cala na mente de muitas pessoas que assim pensam. Se Jesus nos ama, por que sofremos? Por que Jesus não nos livra de nossas aflições, das nossas agruras? Porque os filhos de Deus padecem sofrimentos, padecem enfermidades e dores terríveis. Então as pessoas seguem sua caminhada nessa completa incompreensão e vão questionando, é de pergunta em pergunta. É possível que seja a sua inquietação. É possível que você esteja inquieto desta mesma forma. Se Jesus me ama, se Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, ora, por que não evitou a morte do meu filho, do meu marido, da minha esposa, do meu pai e da minha mãe? Por quê? Porque ele não vem com a provisão da cura dessa enfermidade. Porque ele não me livra desse caos financeiro. Porque ele não abre a porta do emprego. Por quê? Por quê? Queridos, é preciso que venhamos entender de uma vez por todas que o fato de Deus nos amar, isso não quer dizer que temos então aqui uma blindagem. Estamos então, pelo amor de Deus, dentro de um local completamente blindado, aonde nenhum tipo de dor, de sofrimento vai nos atingir. Porque Deus nos ama, não tem aqui uma declaração, ou melhor, um certificado de imunidade ao sofrimento. Porque Deus nos ama, isso não quer dizer que aqui está uma vacina, falando em imunidade, que vai nos imunizar de qualquer tipo de sofrimento e de dor e de enfrentamentos. Não. Porém, por Ele nos amar, uma coisa podemos ter a certeza, que jamais Ele faltará conosco. Ele estará a todo momento ao nosso lado. Ele será sempre, porque Ele é o nosso bom pastor.
Ele é o nosso pastor e nunca nos faltará. Ainda que eu passe, inclusive, pelo vale da sombra e da morte. Vejam, queridos, que Deus amava quem? O seu filho. Deus amava o seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato dele amá-lo não fez com que Deus o livrasse do cálice amargo, da dor e do sofrimento do seu Calvário. Jesus foi para a cruz. Então, queridos, ainda Deus amando a Jesus, o seu filho, este enfrentou a cruz. E Jesus enfrentou a sua cruz por amor. Por um amor soberano. Por um amor obediente. Contudo, queridos, através deste incondicional e indescritível amor, indizível amor, Ele em nenhum momento não nos promete uma vida sem aflições. Entretanto, Ele garante uma coisa: estarei com vocês até o fim de todos os tempos. É isso que Ele diz lá na sua grande comissão. Ele diz: olha, agora eu já os redimi. Eu agora exerci misericórdia por vocês e não dei o que mereciam e dei o que vocês não merecem. Portanto, agora, olha, vão, proclamem o Evangelho, vão por todos os lugares, vão ao encontro das almas perdidas, vão aos campos embranquecidos e falem das minhas grandezas. E aqueles que se converterem, ensine a eles tudo quanto eu vos ensinei. E olha, não se preocupem se por acaso houver confrontos, se por acaso vocês forem odiados, se por acaso vocês forem injustiçados, porque assim foi comigo e será com vocês também. Agora, uma coisa é certa, não se preocupem, estarei com vocês até o fim. Então, queridos, quando estamos em conflito, quando estamos daquele jeito sem entender absolutamente nada, Jesus nos diz assim, no capítulo 13, versículo 7, Jesus diz assim: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Enquanto não, tem que ser pela fé. A fé que nos salva, que nos vivifica, é a fé que nos dá a condição de caminhar, sem entender, até que Ele soberanamente nos revele, ou não, ou não. Então, não bastasse a crise conflitante, devido a essa nossa dificuldade de entender a relação do amor de Jesus e o nosso sofrimento, se levanta aqui também outro conflito. E este conflito tem a ver com a minha iminente necessidade, ou seja, a minha urgente necessidade. E de quê? Do milagre, da ação sobrenatural de Deus. Então eu tenho urgência no que diz respeito ao tempo que Jesus vai realizar este milagre. Olha o versículo 6.
Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Se for no raciocínio humano, é humanamente incompreensível. Temos aqui as seguintes informações dadas pelo texto. Primeiro, Jesus ele é avisado sobre a situação crítica da saúde do seu amado amigo Lázaro. Não que ele não soubesse. Segundo, Jesus amava aquela família. Então havia um pedido urgente. Um amigo muito querido estava gravemente doente, porém Jesus resolve tardar 2 dias, para somente aí ir ao encontro do amigo muito querido que estava gravemente, mortalmente doente. 2 dias. Humanamente incompreensível. Eu lhe pergunto, será essa a situação de sua vida hoje? A crise chegou. E ela não chegou para passar só a parte da manhã. Ela se instalou com a intenção de passar muito tempo. A enfermidade abraçou o seu ente mais querido, mais amado. O seu filho ou sua filha está vivendo uma vida de completo perigo. Seu casamento está de ladeira abaixo, de barranco abaixo, e prestes a morrer, a sucumbir. E esta sua situação não suporta mais 1 minuto de espera. A ansiedade tomou conta. Ela está me estrangulando, me desgastando. Ela está me sobrecarregando. Eu estou cansado, exausto, sem ar, sem fôlego. Eu não suporto mais essa situação. Então o que acontece? Na minha mente, no meu pensamento, a única coisa que me vem é que o milagre tem que ser hoje, tem que ser agora, é já. E aí o que acontece? Você se prostra, você se humilha diante de Jesus, e nesse prostrar e se humilhar diante de Jesus é como se você, assim como Marta e Maria, enviasse mensageiros para levar um recado para Jesus. Ou seja, quando a gente se prostra, se humilha e ora ao Senhor, eu estou aqui naquele momento, entre outras coisas, enviando o meu recado através da oração, e esse recado a Deus. Em nome de Jesus. E quando eu faço isso, eu faço na esperança convicta, ou pelo menos a princípio, de que o Senhor virá em meu favor a fim de me socorrer, ou de lhe socorrer deste seu profundo abatimento, dessa sua profunda angústia. Mas aí o que é que acontece? Nada. Aquilo que parecia ruim, ficou pior. A dor era angustiante, mas essa dor agora torna-se insuportável. O problema era grande. Não, ele agora é gigantesco. E aqui vai levando a pensar, vai levando você a pensar que Deus está brincando. Deus está demorando, e demorando muito. E nesse exato momento você fica tal como Marta. Uma luta aqui dentro do seu ser interior.
Aqui dentro do ser interior trava-se uma guerra de conflitos. A gravidade da doença de Lázaro, seu irmão, e a intensa delonga, a completa morosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, só que da mesma forma que há um conflito interno, existe outro conflito, o externo. A casa de Lázaro estava cheia de pessoas que sabiam que Jesus havia sido avisado, o recado foi dado, sobre o real e grave estado de saúde de Lázaro. Portanto, esses que estavam lá são exatamente o conflito exterior. Porque na boca deles só vem a pergunta: cadê Jesus que não chega? Por que ele ainda não chegou? Por que ele ainda não atendeu ao pedido de vocês? Será que Jesus de fato ama esta família? Então Marta, imaginemos que até esse momento, sua fé não havia sido abalada. Ainda não tinha sido abalada pelas lutas internas e também externas. Então, é possível que Marta respondesse a essas inquirições, a essas perguntas. Não, Jesus virá. Ele nunca me deixou na mão. Ele sempre foi um grande e bom amigo. Ele nunca me trouxe nenhum desgosto. Jesus não vai me envergonhar. Jesus nos ama. E Jesus ama a Lázaro. Ele não falhará. E enquanto Marta, de forma crédula, vai respondendo assim, por outro lado, vai chegando outras notícias, outros conflitos exteriores. E agora o conflito quais são? O diagnóstico, ou o relatório médico, digamos assim, de Lázaro. E as notícias são de ruim a pior. E por fim chega a notícia a Marta. Marta, já não há mais esperança. Não adianta mais esperar. Não espere mais o seu Jesus, pois Lázaro veio a óbito. Lázaro morreu, Marta. Providencie o velório e o sepultamento. Então, queridos, é preciso que entendamos que em meio à nossa sensação de inquietação na demora, na pseuda morosidade e delonga de Deus, haverá sempre aqui algo a Ele nos ensinar, a falar, a trabalhar na nossa vida, no nosso caráter. Às vezes parece que Deus está demorando, mas essa questão de parece é que só parece mesmo. Vamos ao caso do nosso querido Jairo. Jairo vai até Jesus, angustiado, aperreado, preocupado com quem? Com sua filha que estava mortalmente doente. E ele pede a Jesus que ele vá à sua casa para curar a sua filha. E Jesus, vamos embora. E começa a caminhar em direção à sua casa. Porém, no meio do caminho, Jesus é interrompido por uma mulher que também precisava ser curada. A mulher do fluxo de sangue. Ela sofria de uma hemorragia intensa há 12 anos. E ali Jesus para. Então Jairo agora passa pelo momento do quê? Exatamente dessa demora. Desta pseudo demora de Jesus.
E Jairo fica ali esperando Jesus curar a mulher, bater um papo com a mulher, orar pela mulher, abençoar aquela mulher, dizer: minha filha, vai em paz. E nesse momento que Jesus diz: vai em paz, Jesus, vamos embora, Jairo, chega o povo de Jairo. Jairo não adianta mais contar com Jesus. Sua filha já morreu. Jesus olha para Jairo e diz: não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. E chegou o quê? Sozinho? Jairo chegou acompanhado de Jesus, o Filho de Deus. Jairo chegou acompanhado do próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que não demora e com pouco falha, mas chega exatamente na hora e no tempo dele. E a filha de Jairo foi ressuscitada por Jesus para a glória do seu nome. Então Marta teve que lutar na sua fé com 3 inimigos. O primeiro foi a falta da presença de Jesus no momento da sua grande preocupação e aflição. O segundo foi a delonga, essa morosidade de Jesus em relação à sua iminente e urgente necessidade. E o terceiro foi a própria morte do seu irmão. Olha o versículo 4 que diz: quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Em tudo. Ô João, em tudo, sem exceção, tudo, há um propósito de Deus na vida daqueles a quem Ele ama. Em tudo tem um propósito. E a Bíblia diz que nós sabemos. Paulo diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os propósitos de Deus. Então Jesus disse ao mensageiro que falasse às irmãs que a doença de Lázaro não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. Querido, Jesus já sabia que Lázaro havia morrido. Jesus mandou dizer que aquela doença não era para a morte. Porém, Marta logo depois viu seu irmão morto. E o texto diz que Jesus, ele demora ainda 2 dias. E a demora destes dias, aqui não é uma questão de indiferença de Jesus para com aquela família. Não é que Jesus queria vê-los sofrendo, não. Que ele é sádico. Não, não é isso. Mas sim porque Jesus, mais do que ninguém, aliás, só ele, sabe o tempo certo de operar o milagre. E também ele sabe o tempo, além de saber o tempo certo de operar o milagre, ele sabe que milagre ele vai operar. Se o da cura ou se o da ressurreição. Jesus, ele já tinha em mente que uma coisa ele não ia fazer, era curar Jairo, ou Lázaro. Ao contrário, ele ia ressuscitar. Queridos, o nosso tempo, o nosso momento, a nossa hora, em hipótese alguma, é a de Deus.
Na verdade, nos afligimos, nos angustiamos, ficamos muito perturbados, ansiosos, desesperados e terminamos falando como Marta e Maria falaram. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, já é mais tarde do que nunca. O Senhor demorou. O Senhor se atrasou, Jesus. O que é que o Senhor veio ver? Fazer o que antes disso? A prioridade era Ele. Ô Jesus, agora não tem mais jeito. O relógio de Deus marca um tempo completamente diferente do nosso relógio. Nosso relógio, por vezes, ele atrasa. Às vezes ele adianta. Mas o relógio de Deus, o tempo de Deus, ele não atrasa e tampouco adianta. Fiquemos certos que Jesus nunca se atrasa. E tampouco ele vai se adiantar. Jesus, ele chega exatamente no tempo certo e determinado por quem? Por ele mesmo. Jesus, ele chega no tempo de Deus. Jesus chega no kairós de Deus. Queridos, o relógio, o tempo de Deus, ele é soberano. A gente fala muito que Deus é soberano, e esquece nos nossos momentos de oração e de aflição que o tempo dele é soberano, que a forma de agir dele é soberana. Sendo assim, queridos, o primeiro ensinamento é que o milagre, o primeiro ensinamento nesta verdade que o Senhor nos traz aos olhos e aos ouvidos, é que o milagre acontece no momento, no tempo, na hora determinada por Jesus. E ponto final. A segunda verdade. O meio, a forma, o agir de Jesus é soberano. Versículo 39 ao 44. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Então, em todas as intervenções sobrenaturais e soberanas de Deus, ele em hipótese alguma, ele não isenta a participação do homem. Vejam que Deus abriu o Mar Vermelho. Ele podia dizer assim: o Mar Vermelho se abre. Ou não dizia nada. Ou somente pensava. Mas ele dá ordem ao quê? A um pecador, a Moisés. Para que ele faça algo, e nesse algo seja instrumento para que o mar comece a abrir-se. Muralhas de Jericó
Da mesma forma, Deus diz: caia, imploda-se. Mas ele o que fez? Ordenou o exército de Israel dar voltas e voltas ao redor de Jericó. E ao final ele diz: gritem. E as muralhas caíram. Portanto, queridos, entre essas e muitas outras coisas, podemos entender que da mesma forma que o tempo e o momento do milagre, ele é completamente determinado por Deus, não diferente, ele determina como vai realizar o milagre. Por que meio? Utilizando quem ou o quê? E, portanto, ao realizar um milagre, Deus ele não exclui a participação e a responsabilidade do homem nesse milagre. Deus ele faz o impossível. E a gente, pobres mortais, finitos, no que tange a nossa humanidade, falhos, fracos, nós fazemos o que é possível. O impossível é com ele, o possível é comigo e com você. Lá diante do túmulo de Lázaro, Deus faz o quê? Ele faz o impossível. Ele ressuscita Lázaro e tira Lázaro de lá de dentro. Mas aquilo que está ao alcance do homem, ele diz: vão lá e removam a pedra, rolem a pedra. Jesus ressuscitou e colocou Lázaro lá fora, mas o ser humano ele teve que tirar a pedra, e o ser humano também teve que desatar as ataduras, os panos que envolviam a Lázaro, e também crer. Somente Jesus podia ressuscitar, somente ele poderia tirar Lázaro do túmulo. Isso era algo impossível ao homem. Portanto, aquilo que é impossível para nós é plenamente possível para Jesus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então Jesus diz: rolem a pedra para o lado. Aí o que o ser humano fala? Fala feito Marta. Começa a retrucar. Começa a contrapor. E diz o quê? Senhor, ele está morto há 4 dias. O mau cheiro será terrível. Jesus disse: vão e preguem a toda criatura. A gente diz: aquele povo é incrédulo. Aqueles lá, de Cidade Verde, que nós passamos um sábado todo pregando para eles, levando cesta básica, tudinho, não apareceram um na igreja no domingo. A eles, ele diz: vá, o impossível sou eu, o possível é com vocês. O impossível não se meta. Então Jesus, por vezes, ele quer fazer um milagre em nossas vidas, e ele manda que nós venhamos rolar a pedra. Entretanto, respondemos dizendo que vai cheirar mal, não vai dar certo. E sabe por quê muitas vezes? Porque a gente não quer fazer isso, a gente não quer rolar a pedra. Não é outra coisa, não. Às vezes, quando ele manda levantar a pedra, é porque ele quer que você enfrente o seu passado. E nós não queremos mexer nele. Às vezes é porque ele quer que você se arrependa do seu pecado, você reconheça que está em erro, que está em falha com ele, e ele diz: role a pedra, e você se faz de mal entendido ou mal entendida. Não queremos enfrentar aquilo que ele diz: enfrentem. Às vezes, sabe o que acontece também? É que aquilo que ele mandou rolar a pedra, você não rola
Porque você já desistiu daquilo. Você já desistiu da sua família, dos seus filhos. Você desistiu de lutar, você desistiu do seu ministério. E tudo isso sabe por quê? Porque a fé, está lá embaixo, nos pés. Tem muita gente que está reclamando que está abatida espiritualmente. Fraca. Não pode estar de outro jeito. Se eu passar 3 dias sem comer, eu passei o dia hoje todo sem comer, de noite deu hipoglicemia, já queria dar um terereco em mim. Se eu passar 5 dias, fraqueço. O joelho dobra. O problema é que não dobra para orar, dobra para ficar abatido, para desmaiar, para ter um infarto ou qualquer outra coisa. Quando não se alimenta espiritualmente, fica do mesmo jeito, fraco. Não aguenta ouvir notícia ruim, seja em casa, seja fora. E se for em casa é pior ainda. Se for no emprego é pior. Se for no negócio, desaba tudo. E agora, o que é que eu faço? Não faz. Rola só a pedra e deixa Jesus ressuscitar o que está morto. E eu queria só fazer mais um adendo com relação a uma questão da fraqueza espiritual. Ser teólogo não quer dizer que está forte espiritualmente, não. Porque se fortalecer da palavra é vivê-la, não é só conhecê-la, mas vivê-la. Assim é que as experiências vão acontecendo e você vai se fortalecendo. Não ora, não assiste culto, nem presencial, nem na live, não estuda, não participa do discipulado. Vai fazer o quê? Ficar fraco. A fé, aí vai desistir de tudo quanto Jesus ainda não desistiu. Então, ou seja, nós ficamos num estado tal que não queremos mais mover uma palha sequer. E sabe por quê? Porque estamos tão combalidos na fé, estamos tão incrédulos dizendo que somos crentes. Como é que é crente e é incrédulo? Não pode. Que já damos tudo como perdido, a situação como insolúvel, e duvidamos que Jesus não pode fazer nada, e olhamos para ele de Jesus 4 dias, vai feder. Mas Jesus nos diz, rolem a pedra, façam sua parte, acreditem, perseverem, não desistam, tenham fé, rolem a pedra. Se você quer o milagre, que o milagre aconteça, é preciso que você pare de reclamar, de murmurar, pare de dizer que não há mais jeito, que é sem solução, que já demorou demais. Acredite, persevere, faça a sua parte, creia e role a pedra. Role a pedra. Jesus falou a Marta, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Quando Jesus falou sobre o crer, sobre a fé, Ele quer que entendamos que a solução não está nem na minha, nem na tua mão. Se você realmente crer, se você fizer sua parte, o impossível vai acontecer. Não dê ouvidos às falas incrédulas que dizem ao seu redor, está morto há 4 dias. Estes podem dizer, sua causa já não tem mais solução. Sua causa é sem jeito. Ela está completamente perdida. Olhem para isso e respondam que você sabe quem é o Deus em quem tem crido. E este Deus é o Deus do impossível.
Diga a estes que sua causa pode ser impossível aos homens, mas Jesus ressuscita toda e qualquer esperança. Terceira verdade. O milagre de Jesus, ele tem seu propósito. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: a doença de Lázaro não acabará em morte, ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Queridos, o milagre que Jesus operou tinha propósitos. O primeiro deles é que iria glorificar o nome de Deus. Jesus disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela acontece para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Então, queridos, todas as coisas, sem exceção, que aconteceram com Jesus e todas as coisas que por ele foram realizadas, foram para a glória de Deus. Jesus não veio aqui à terra fazer turismo, ele não veio a passeio. Ele veio para uma missão. E nessa missão, tudo quanto ele fizesse, falasse, era para a glória do Deus Pai. Jesus, ele veio à terra, ele nasceu em Belém de Judá, mas nasceu lá para a glória de Deus. Ele realizou inúmeros e inúmeros milagres. Entre eles, essa ressurreição de Lázaro. Mas Jesus, ao realizar todas essas coisas, foi para a glória de Deus. Então, Jesus seguiu para a cruz do Calvário, e ele seguiu para a cruz, para a glória de Deus. Jesus, queridos, ele morreu para a glória de Deus. E Jesus ressuscitou para a glória de Deus. Portanto, sendo você, sendo eu, sendo nós, pessoas que passaram pelo processo sobrenatural do novo nascimento, portanto, somos agora nova criaturas. E porque somos? Porque fomos lavados, fomos redimidos pelo sangue precioso e salvífico do Cordeiro Santo de Deus. Você é você é redimido, você é um salvo, você agora é uma nova criatura, amém? Então a nossa vida, toda a nossa vida, em todo o tempo da nossa vida, tem como principal, como primordial, como mais importante, objetivo, o propósito de nós vivermos para glorificar o nome de Deus. Que nós possamos nos acordar toda manhã e dormir toda noite, acordando e pensando: eu tenho que acordar e caminhar e viver para a glória de Deus. Eu vou dormir e descansar no meu Senhor em paz, para acordar no outro dia e viver e continuar vivendo neste mundo caído para a glória de Deus, até que Ele ou me leve ou venha no seu dia glorioso buscar toda a sua igreja, a sua noiva. A nossa vida é para a glória de Deus em todos os aspectos. Em tudo, bom ou ruim. É possível que você já passou, é possível que você está passando, e é possível que você ainda vai passar por situações de adversidades, por situações de dores, de injustiças, de sofrimentos, e dessa forma acontecendo, saiba que tudo haverá de ser para a glória de Deus.
são crises financeiras, são aflições da doença, são as angústias do luto, são conflitos familiares, são colapsos no casamento, não importa o que seja, não importa, serão tudo que aconteça na vida daqueles que o Senhor o ama e estes também o amam, tudo isso haverá de ser para a glória de Deus. A vida daqueles que amam a Deus, daqueles separados por Deus, para Ele tem suas vidas completamente miradas ao grande alvo. E esse grande alvo é a glória de Deus. E termos a certeza que na vida dos santos de Deus, ou seja, dos separados, nós precisamos ter a certeza que na vida desses santos de Deus, aqueles que foram separados por Deus para si, que todas as coisas, que todas as ocorrências em suas vidas são para a glória de Deus. E sabe por quê? Porque isso deve-se do princípio que Deus, pela sua soberania, tem tudo e todas as coisas no controle de suas poderosas mãos. O princípio de entender que tudo coopera para o nosso bem e que tudo que coopera para o nosso bem glorifica o nome de Deus, seja nos momentos bons ou ruins. Esse entendimento vem de outro, é de que Deus tem o controle de todas as coisas. Uma coisa é certa, eu e você, nós perdemos o controle das nossas mãos de muitas coisas em nossas vidas. Mas o soberano Deus, de forma alguma, Ele perde o controle dela. Não importa o que aconteça. Não importa que Lázaro tenha adoecido. Não importa que ele tenha morrido. Tampouco que ele já tenha sido sepultado e muito mais ainda que ele esteja em processo de putrefação. Não importa que já está no quarto dia. Ainda assim, absolutamente nada foge do controle, da vontade e dos propósitos de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Nada dessas coisas é para a morte, mas sim para a glória de Deus. O outro objetivo e o outro propósito no milagre da ressurreição de Lázaro deu-se para provocar, para despertar e incitar a fé nos corações. Olha o versículo 15, o que é que diz? Por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Esse é o versículo 26. Você crê nisso, Marta? O versículo 40 diz, Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Versículo 42, tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então o objetivo do milagre da ressurreição de Lázaro era primeiro glorificar o nome de Deus. Contudo, o segundo objetivo não tinha como propósito o resultado direto do milagre, ressuscitar Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Não era somente este. E nenhum de todos os outros milagres de Jesus também, o primeiro propósito era esse. O único propósito, melhor dizendo, era esse. Mas todos os milagres de Jesus tinham ensinamentos a nos trazer. E foram e ainda são totalmente pedagógicos. Todos os milagres realizados por Jesus tinham o propósito de incitar e despertar a fé da salvação, para que creiam. O que Jesus propositou ali para que Marta, Maria e a multidão crescem, para que eles três crescem, para todos estes crescem, que ele não era um curandeiro, mas sim o Messias. Ele era o enviado de Deus, o Cordeiro Santo que tira o pecado, aquele que dá a salvação.
Então, os objetivos dos milagres de Cristo foram exclusivamente estes. Ao multiplicar os pães, o objetivo era que entendesse o quê? Que ele sacia a fome física do povo? Não. Mas que ele era o pão da vida. Curar o cego de nascença. É para quê? É para que ninguém precisasse usar óculos. Nem eu, nem pastor Carlos, nem Jéssica e nem muitos que estão aqui. É para isso? Não, está com problema de vista, ora ao Senhor. Ele cura cego, avalie míope. Não era para isso. Mas para poder que os cegos da alma pudessem ver a luz do mundo, como ainda existem hoje dentro das igrejas, cegos que não enxergam a Jesus, cegos que são somente religiosos, cegos que não enxergam um palmo a grandeza do evangelho de Deus na sua vida. E por isso são até incapazes. Cansam em ouvir o evangelho. Fala como Timóteo, vive com seus ouvidos com coceiras, inquietos, não aguentam ouvir a palavra de Deus. Passam 2 horas vendo Tiririca e tantas outras coisas, Big Brother, novela, mas não aguentam 1 hora e meia de palavra. É por isso que ele veio para curar os cegos, mas os cegos de almas em especial. Os cegos que não conseguem enxergar a luz divina de Deus. A luz que liberta e que dissipa todas as trevas do pecado que condena ao inferno. Portanto, o milagre de Jesus, o propósito do milagre de Jesus não é o seu resultado, mas é para aguçar a fé verdadeira da salvação. Quando nós pedirmos um milagre a Deus, quando nós pedimos um milagre a Jesus em nossas vidas, na vida de alguém de nossa casa, em alguém que conhecemos, que peçamos, mas que esse milagre seja para a glória de Deus. Jesus era o Messias, Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Redentor do seu povo. Jesus afirmou isso em suas palavras e também através dos seus milagres. Jesus multiplicou os pães e disse que ele era o pão da vida. Contudo, o que quiseram fazer com ele? Apedrejá-lo. Falou que Deus e ele eram um só. O que fizeram? Intentaram contra a sua vida. E no texto que lemos mais uma vez, Jesus fala sobre quem ele é. E ele identifica-se com o Pai. E que ele está no Pai e o Pai está nele. Mas, mais uma vez, agiram com violência e tentaram prendê-lo. Jesus vai e refugia-se para além do Jordão, aonde João Batista batizou a muitos. Jesus não poderia permanecer em Jerusalém, porque queriam matá-lo. Sim, pastor. Mas não era isso que ia acontecer? Não estava predeterminado desde a fundação do mundo? Sim, mas não era o tempo. E por isso, ele se refugia na região do Rio Jordão. Não havia chegado ainda a sua hora. Contudo, quando foi anunciado sobre Lázaro, entenda aqui o propósito da ressurreição de Lázaro. Ele, o que é que faz? Ele volta. Versículo 8, ele diz, os discípulos se opuseram, dizendo, Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Vocês estão entendendo por que Jesus voltou para ressuscitar Lázaro? Se não, prestem atenção que vão entender. Havia uma trama contra Jesus, contra a vida dele.
A máfia religiosa do Sinédrio em Jerusalém queria prender e matar Jesus. Versículo 46 e 47 diz: alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. Que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida este homem realiza muitos sinais. Queridos, o texto em João 11, no capítulo 11 de João, fala que muitos dos judeus que foram ali visitar Maria e Marta, ao verem o milagre que Jesus operou, creram nele. Propósito cumprido. Mas nem todos. Os outros que não creram, correram até os fariseus e lhe disseram o que Jesus havia feito, e daí por diante decidiram matá-lo. Aí está o terceiro e último propósito do milagre da ressurreição de Lázaro. E o propósito era a morte de Jesus. Para que o milagre da ressurreição de Lázaro realizasse, Jesus se dispôs a morrer. Pela vida de Lázaro, foi dada a vida de Jesus. Para atender o pedido de uma família tão querida, para socorrer aquele a quem ele muito amava e trazê-lo da morte para a vida, Jesus se prontifica a morrer. E logo após Jesus voltar a Jerusalém, começa daí por diante o processo de sua crucificação e morte. Mais uma semana. A Páscoa já estava por chegar. Havia então chegado a sua hora. A hora do maior milagre de todos. O milagre de Lázaro não aconteceu por acontecer. Havia nele ensinamentos de Jesus. O tempo, o meio e propósito. Queridos, da mesma forma, para te socorrer da tua condenação, da tua morte eterna, Jesus também se deu por você. Ele foi à cruz. Ele se deixou ser preso. Ele se deixou ser trucidado. Ele deixou-se ser pregado e morto na vergonhosa morte de cruz. Para te livrar da morte, Jesus entregou-se à morte. Ele não poupou sua própria vida antes por você. O que ele fez? Ele se entregou. Ele entregou a sua vida. Ministério de Louvor. É possível que hoje você esteja vivendo profundas dores, sofrimentos. E assim como a família de Lázaro, pode ser a enfermidade de alguém muito querido. E por esta enfermidade você tem orado. Contudo, não houve melhora, mas sim houve uma piora. Talvez seja um problema com seu filho, talvez seja um problema com seu casamento, com seus negócios. Você pode estar esperando um milagre, uma intervenção sobrenatural, contudo a demora, a delonga é grande. Está muito devagar, muito moroso. As pessoas estão ao seu redor, cobrando pelo resultado da sua oração e de sua fé. Cadê seu Jesus? Cadê? Deixa-me te dizer uma coisa. Jesus, ele não demora. Jesus, ele também não apressa. Mas ele vem no tempo certo de Deus. O relógio de Deus,
O Kairos é regido plenamente pela sua soberania. Ninguém interfere, ninguém atrasa, ninguém adianta, ninguém tira dele o controle de todas as coisas. Mas entenda, mas escuta, não somente entenda, creia, exercite sua fé, a fé que lhe vivifica, creia. No tempo de Deus, escute, no tempo de Deus, repito, mas só no tempo de Deus, o socorro e o favor chegará. O tempo de Deus não é o seu tempo. Tenha certeza que no tempo de Deus o seu coração irá ser acalmado, pacificado. Se você esperar o tempo de Deus, Ele derramará graça. E ao tempo de Deus, Ele trará a você as explicações das coisas que aconteceram ou estão acontecendo e que hoje parece para vocês completamente incompreensível. No tempo de Deus, sua profunda e insuportável dor se transformará a sua vida num belo e esplendoroso palco. Mas não é o palco do sabor de mel, não. Nesse palco, a glória de Deus é que vai aparecer. A sua vida será para a glória de Deus. Ou caminhando por vales floridos ou por vale de treva e de morte. Ou seja, glorificará a Deus na vida e na morte. E quando todas essas coisas acontecerem em sua vida, no tempo de Deus, isso terá um outro propósito. O outro propósito vai ser o quê? Para que os outros que não creem sejam incitados pela glória de Deus, pelo poder de Deus, a despertarem neles, a crer e ter a fé que Jesus é de fato o Filho de Deus, a quem Deus enviou, para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O milagre na sua vida e na minha vida não existe para nossa glória, não. Talvez o seu milagre ainda não chegou ou não acontece muitas vezes porque você quer ser glorificado. Você quer ser um personagem da música do Sabor de Mel. O milagre na sua vida que acontecer é para que o Senhor seja glorificado. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu perguntei ainda há pouco se você era um nascido de novo, e todo mundo aqui, em unissono, disse amém. Então, o maior milagre que você poderia ter é esse. É você ser uma nova criatura. É você não ser mais um condenado ou uma condenada ao inferno. O que é que você pode esperar de melhor de Jesus do que não ir para o inferno, ir para o céu e sem merecer? Agora, esse milagre que Deus fez na sua vida
que lhe tornou a nova criatura, que lhe redimiu dos seus pecados, que lhe lavou com o sangue precioso de Jesus Cristo. Esse grande milagre, inigualável milagre, um milagre maior do que qualquer outro, maior inclusive do que a ressurreição de Lázaro, maior inclusive do que a cura de um câncer, maior inclusive do que a cura de um Covid. Eu quero saber se o milagre que ele fez lá na cruz, quando você creu e ele lhe tornou a nova criatura, esse milagre na sua vida tem glorificado o nome de Deus em sua vida, na sua caminhada cristã? Ou as pessoas olham para mim e para você e dizem assim: eu não consigo ver Cristo em você. Eu não consigo ver a luz de Cristo em você. Eu só olho em você o mesmo filho de Satanás. Você talvez até parou de beber e de fumar, mas no quesito restante, você é o mesmo. Saia daqui dizendo a você, como muitos dizem aqui, saia de posse da sua vitória, porque você não vai ter mais lutas, por isso, por aquilo. Saia daqui de posse da sua vitória disso, porque você não vai morrer de Covid, você não vai morrer de câncer, você não vai escutar desse púlpito aqui. Agora eu posso dizer uma coisa a você. Você está passando por lutas? Coloque suas lutas e problemas impossíveis nas mãos de Deus, do Deus do impossível. Coloque nas mãos do Todo-Poderoso, porque afinal, se você crer, você verá a glória de Deus. Talvez Ele não lhe livre da luta e nem do problema, mas Ele vai lhe livrar na luta. Você vai passar na luta com Ele do seu lado. Deserto é ruim? É. Mas deserto segurando na mão de Deus é aprendizado puro. Tu está entendendo, filho, o que eu dizia antes? Oh Deus, agora eu estou ligado. Tu está entendendo, filho, que não era desse jeito? Deus, perdoa. Tu está entendendo, Deus, que meu filho, que eu lhe salvei para tu glorificar o meu nome e não para viver uma vida de inglória ao meu nome? Senhor, perdoa e me ajuda e me dá força para viver para a tua glória em todas as coisas, boas ou ruins. Me ajuda. Sai daqui entendendo que você é mais que vitorioso e vitoriosa em Cristo Jesus. Em cima de tudo, de doença, de injustiça, de fome, de nudez, de tudo, nele você pode tudo, pode passar por todas essas coisas. Ele vai lhe dar força. Ele vai operar o milagre. Sabe qual é o milagre? Eita, Clotilde não vai aguentar passar nesse deserto. Ele lá de cima diz: vai, porque eu vou passar com ela. Eu vou passar com ela enxugando as lágrimas dela. Eu vou passar por ela, passando bálsamo em suas dores. E por fim, diante de tudo isso, o que é que podemos dizer de coisas tão maravilhosas, diz Paulo em Romanos 8:31? Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas lembre-se que tem momento que Ele é contra. Mas ainda quando Ele é contra, Ele é a favor. Porque Ele está ali, nos colocando no deserto e botando os pingos nos is. E dizendo: aprenda, aprenda.
Porque afinal de contas, Ele cuida de todas essas coisas. O versículo 32 de Romanos 8 diz: se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas essas outras coisas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas elas. Creia no Deus do milagre, porque se você é um crente, se você é um cristão hoje, é porque Ele fez um milagre na sua vida. Então glorifica a Deus com o milagre que Ele fez na sua vida. Ande de glória em glória para a glória de Deus. Andemos assim. E esperemos que ali e acolá, o milagre que nós precisamos, Ele vai fazer. Vai nos livrando da doença, da dor, da injustiça, ou vai nos livrando dentro delas, para a glória do seu nome. Milagre de Deus existe? Não é possível. Nós somos um milagre. Agora, tudo tem tempo, e o tempo é dele. Tem uma forma de ser feito o milagre, é Ele quem faz. E o final tem propósito, e o propósito é um só: em tudo glorificar o nome de Deus. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor.